Paulinho livre no mercado novamente, é o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar dessa repercussão, né? Esse sábado aí que já teve essa bomba de que o Paulinho rescindiu seu contrato com o clube do Al Ahly, né? Lá do Emirados Árabes. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Não tem como, gente, vou fazer esse vídeo aqui, até peço desculpas porque zero roteiro, apenas vim aqui para comentar esse assunto aí, porque tá rolando nas redes sociais, né? E tem torcedores pedindo o Paulinho de volta no Corinthians. Eu vou deixar aqui a minha opinião e o que eu acho a respeito disso, beleza? Para dar início nesse vídeo, vamos lembrar que o Paulinho, né, teve seu contrato rescindido com o clube chinês há um tempinho atrás e logo o Corinthians fez uma proposta pelo jogador, né? O Corinthians ofereceu R$1 milhão para o Paulinho, isso muito antes aí de Juliano, de Renato Augusto, de Roger Guedes e William pintar no Corinthians, né? E o que vale lembrar aqui, né, pessoal? Vamos recordar que nesse tempo aí o Corinthians fez essa proposta para o Paulinho e o Paulinho ficou enrolando para responder o Corinthians, né? Vale lembrar. Então, assim, na minha opinião, cara, eu não consigo entender como tem alguns torcedores que ainda ficam iludidos em relação ao Paulinho. É muito fácil, né? É muito fácil você dizer não pro clube, é muito fácil você dizer não pro clube que te revelou pro mundo, pro Corinthians, que te revelou aí, né, onde o Paulinho foi parar no Barcelona, né, o clube do qual o Paulinho, quando ele estava aqui no Brasil, ficou se declarando aí de amores por Barcelona, né, como se o Barcelona fosse fazer uma proposta por ele, ou seja, todas as entrevistas que o Paulinho teve aí, teve a entrevista da ESPN, da qual ele falou do Barcelona, teve uma entrevista no GE, da qual ele mencionou o Corinthians, mas sempre se esquivando do Corinthians, né? Eu sempre prestei muita atenção nisso. Então, assim, o Paulinho é um baita de um jogador, beleza, é um baita de um jogador, mas na oportunidade, na chance que ele teve de aceitar o Corinthians de volta, ele simplesmente deu as costas para o Corinthians, né? Vamos lembrar aqui que no momento que o Corinthians ofereceu o contrato para ele, a gente realmente não tinha ninguém no elenco do Corinthians, né? Ninguém mesmo, vamos dizer assim. Então, eu acho que vale muito um pensamento aqui de nós torcedores, né? Vocês acham de fato que se o Paulinho tivesse vindo para o Corinthians, o Juliano teria vindo, ou o Renato Augusto? Um desses jogadores com certeza não estariam no elenco do Corinthians hoje. E eu tiro o meu chapéu aqui para o Juliano, que é um jogador que eu conhecia só por nome, vira e mexe eu via alguma coisinha dele assim, mas nunca de fato, né? Não conhecia o caráter dele, não conhecia 100% o futebol do Juliano. E hoje é um dos caras aí que, meu, se entrega demais em campo no Corinthians. Claro que precisa de um ritmo, mas vamos dar os parabéns também e lembrar que o Juliano foi o primeiro dessa lista aí de 4 reforços que veio para o Corinthians, ou seja, no momento que o Juliano aceitou vir para o Corinthians, ele viu que o elenco era fraco e que ele foi o pioneiro nesse sentido, né? Já o Paulinho simplesmente recusou o Corinthians, essa é a verdade, ele recusou, diferentemente desses outros 4 jogadores que escolheram jogar no Corinthians, né? Então acho que isso é muito válido a gente lembrar aqui. Aí dizer que o Paulinho se arrependeu, é claro que ele se arrependeu, né, gente? Depois que ele foi lá para os Emirados Árabes, né, onde tem inúmeras restrições aí, inclusive de mulheres, né, do qual o Paulinho falou que não priorizava o dinheiro, mas priorizou sim, foi mercenário sim, na minha opinião. Então, cara, eu acho que torcedor não pode esquecer as coisas, né? A gente não pode esquecer, não. Porque se tem uma coisa que eu lembro muito bem, e falo isso, hein, gente? O Paulinho era ídolo pra mim. Era não, né? Ele ainda é meu ídolo, mas honestamente, eu não quero ver o Paulinho mais vestindo a camisa do Corinthians, porque eu lembro muito bem de quando ele se despediu do Corinthians naquela coletiva de imprensa, do qual ele chorou, do qual ele prometeu, ele disse que um dia voltaria, né? Mas no momento que o Corinthians abriu as portas pro Paulinho retornar, e em um momento que o Corinthians precisava demais do Paulinho, demais mesmo, ele simplesmente recusou, sendo que o Renato Augusto tinha proposta de outros clubes e preferiu vir para o Corinthians. Roger Guedes tinha proposta de outros clubes, preferiu vir para o Corinthians, né? Juliano tinha proposta aí de Internacional e Grêmio, né? Clubes do qual ele jogou e tem uma identificação e mesmo assim ele preferiu vir para o Corinthians. O William jogando na Europa, né? No Arsenal, independente se estava jogando um bom de futebol ou não, estava na Premier League ganhando milhões, decidiu voltar para o Corinthians. E o Paulinho, né, gente? O Paulinho simplesmente esqueceu o Corinthians. Agora ele olhar para trás e ver o Corinthians, pô, olha o time do Corinthians, quero voltar?
né? E aqui é só um rumor, tá, gente? Porque sabemos que não tem nenhuma informação aí de que o Paulinho vai voltar para o Corinthians, de ele quer voltar para o Corinthians, não temos essa informação, essa é a verdade. Mas circula rumores, né? Já que o Paulinho rescindiu o contrato com o seu clube lá, certamente ele vai voltar para o Brasil, porque ele não vai ter mercado na Europa e uma hora ou outra ele vai acabar pintando em um clube do futebol brasileiro. Vamos deixar claro aqui que o Paulinho hoje não pode atuar em nenhum clube do Brasil. A gente sabe que as inscrições do Campeonato Brasileiro se encerram dia 24, então daria tempo. Porém, o Paulinho não estava livre no mercado antes da janela se fechar, né? Então, o Paulinho ele ficou livre agora porque ele estava num clube do exterior, então só pode fechar um contrato aí com qualquer clube do Brasil somente na temporada que vem. E cara, tô nem aí se o Paulinho vai para um Flamengo, se o Paulinho vai para o São Paulo, para o Palmeiras, pro que for. No Corinthians, mano, o Corinthians a gente tem que pensar isso. O Corinthians é maior do que qualquer jogador. E o Paulinho simplesmente deu as costas. E o Corinthians simplesmente vai lá, ah, beleza, não deu certo, vem pra cá, meu amigo, vem cá, vou te abraçar. Não, não, não. Então eu não quero influenciar ninguém aqui, eu só tô dando a minha opinião mesmo como torcedora do Corinthians, uma torcedora que acompanhou de fato aquele Corinthians de 2012, na onde o Paulinho foi extremamente importante, principalmente na Libertadores, foi importante também no Mundial de Clubes, mas se hoje a gente fica com o pé atrás em relação a Guerreiro, por que vamos abrir os braços novamente pro Paulinho, sendo que ele foi o primeiro a dar as costas pro Corinthians, né? De verdade, gente, a minha opinião aqui é o Paulinho pode ir para qualquer clube. Eu não quero ele com a camisa do Corinthians. Espero que o Duílio não faça essa besteira, pelo menos é a minha opinião aqui. Eu acho que seria ridículo trazer o Paulinho depois de tudo que ele fez. O fato, na minha opinião, assim, não foi nem o Paulinho ele ter escolhido um outro time, foi a forma como que ele foi. Como que ele enrolou o Corinthians, né? Meu, ele tava lá com o contrato praticamente um mês na mesa dele. Uma proposta, na verdade, do Corinthians, um mês na mesa dele. E o time lá passando um perrengue, ele enrolando pra responder. E simplesmente escolheu a Europa, né? A Europa do Paulinho, né? Ou seja, o Money, né? A gente sabe muito bem qual foi a escolha do Corinthians. Pode vir aqui pintar no Corinthians, bater na porta lá, Duílio, me dá uma vaguinha aí, meu querido. Se quiser voltar no Corinthians, vai ter que jogar aí por 300 conto. E olha lá, né? Eu honestamente não queria o Paulinho nem de graça mais no Corinthians. Sim, guardo rancor, porque pra mim o mais importante é o Corinthians e não o jogador. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês também, então peço que vocês deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha que ajuda demais. E não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Vou deixar aqui também o link para quem quiser participar no grupo no WhatsApp, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e vai Corinthians, respeita as minas!